Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, esse é mais um Bom Dia Pra Quem? Sabadou com S de saudoso, é o saudoso sábado de Bom Dia Pra Quem? Vamos fazer hoje mais uma reprise de episódios antigos do ano anterior, do ano passado, né? E esse episódio, esse ano, né? O episódio que eu escolhi, seguindo aqui a sequência que talvez seja um pouco óbvio, é o episódio de número 60, publicado em 18 de abril de 2022. E olha, eu vou te falar, hein? Esse episódio é grande, né? Ele é recheado de coisas, tem muita coisa filosófica no meio, né? Teve notícia de tudo, teve motociata, teve negócio de Putin, teve um monte de coisa aí, né? E também foi feita uma época em que houve o desfile de carnaval, né? Como assim? Desfile de carnaval em abril? Pela primeira vez a gente poderia ver um negócio desse, porque os desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro foram adiados por conta da pandemia, né? A pandemia da Covid, né? Teve um pico no começo do ano de 2022, não foi um pico que gerou uma tragédia como aconteceu em 2021, né? Mas gerou muito contágio e por uma questão de prudência, né, as autoridades de saúde decidiram por suspender os desfiles, de suspender os bloquinhos de carnaval, né? Então esse ano de 2023 é que teve esse negócio de bloquinho, de desfile no tempo certo, mas em 2022, no ano passado, né, não teve isso, né? E aí adiaram os desfiles, tiveram os desfiles no mês de abril, depois da Páscoa, na época no feriado, né? Aproveitando o feriado prolongado do dia de Tiradentes, né? Então vamos ouvir então os melhores momentos, né, de Bom Dia Pra Quem, número 60 de 18 de abril de 2022. Então ouve aí, hein? Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? E aí, meu povo? Começou mais uma semana? Nossa! E aí, aproveitaram o final de semana prolongado para dar aquela descansada, para dar aquela repaginada nas energias, deixar tudo em ordem? Que a história acontece como tragédia e se repete como farsa. Marx disse isso. Aí você é marxista de merda. Foda-se. Porque é isso que está acontecendo. A primeira foi a tragédia da destruição sistemática de democracias com dinheiro que turbinou toda essa destruição sistemática de democracias. Começa pela Cambridge Analytica, a eleição do Trump, o Brexit, a eleição de Bolsonaro e outras. E pode se repetir como farsa. Um exemplo é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Não que o Joe Biden seja um poço de perfeição. Não é. Mas a ideia é realmente fazer com que tudo que ele fez não deu certo para voltar para o Trump como um herói. A tragédia e a farsa. E a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil. A tragédia sistemática desde o início de 2010. Não é 2013. 2013 foi um dos passos. Mas houve ensaios em 2010. Lembra dos Anônimos? Que apareceram no começo. Aquela história do V de Vingança, né? V de Vendetta, né?
já estava começando a trabalhar o uso das mídias sociais para manipular a história, a opinião pública. Cambridge Analytica é um exemplo desses. Agora que está escancarado, realmente vai haver farsa. A farsa de dizer que esse sistema como está não funciona e é necessário entregar tudo de bandeja ao totalitarismo. É isso que nós queremos? Negativo. A gente sabe que essa história de conservador nos costumes e liberal na economia é um discurso fascista. Sempre foi um discurso fascista, porque ainda mantém um estado de privilégio. Em troca, o aperto ao comportamento coletivo. É o capitalismo de vigilância que a gente tanto fala. Que hoje as mídias sociais trabalham muito com isso. E usam isso para moldar a nossa mente. Se a gente está sofrendo tanto quanto a isso, é porque nós estamos resistindo. Muitos de nós que pensamos, nós sofremos quando vemos a mídia social. Porque nós queremos ter aquilo que eles têm, o corpo que eles têm, o sucesso que eles têm. Os haters existem dessa forma. A gente precisa abolir desse mundo o amor ilegítimo e o ódio gratuito. É uma coisa que a gente precisa abolir desse mundo. O ódio gratuito e o amor ilegítimo. Quando uma pessoa é silenciada, o silenciamento é uma tentativa de fazer com que essa pessoa deixe de existir. É anular a pessoa para que ela deixe de existir. É isso que nós queremos? Mas eu sempre lembro aquele poema do Brecht que ele dizia que levaram embora fulano, mas não era comigo, então não me importei, e vai indo. Porque o ódio, eu já disse em um outro episódio antigo de Bom Dia Pra Quem, o ódio é insaciável. Não adianta dizer, olha, não é comigo, eu sou branco, sou hétero, sou rico, sou cristão. O que está acontecendo hoje de misturar política com bandidagem, política com religião, é a morte do cristianismo. Quando se usa o cristianismo para destruir pessoas, para destruir reputações, para destruir a liberdade, para destruir a diversidade humana, você está matando o Cristo de novo. As pessoas estão sobrecarregadas. Assim, nossa, estou trabalhando por 2, trabalhando por 3. E isso preocupa. Eu acho que preocupa demais, né? É uma coisa que às custas de manter a roda econômica rodando, né? Em movimento, né? As pessoas estão cada vez mais cansadas, né? Estão fatigadas, estão trabalhando cada vez mais. Aí você vai assim, mas tem muita gente que bate cartão e coisa e tal. Não, a questão não é tempo. Tempo deixou de ser relevante. Tempo deixou de ser uma coisa relevante na indústria. Passou a ser agora é volume. É volume. Hoje você fez quantas vendas? Você vai trabalhar 8 horas por 8 horas como todo mundo, mas você fez quantas vendas? É esse um dos grandes problemas que a gente vai enfrentar. Volume. E isso a gente vai ter que aprender a fazer como aquela música do Lenine, paciência. Enquanto o mundo pede pressa, eu vou na valsa. Eu faço hora. Porque às vezes é necessário dar break. Nós precisamos dar um break. E tem que aproveitar esses períodos em que se pode dar um break. Porque senão a gente vai correr o risco de morrer de exaustão. E eu não quero isso para ninguém. A gente tem que viver. Viver e aprender a jogar. O jogo da vida. Não podemos viver em função do trabalho. Nós trabalhamos em função da vida, para ter o benefício dele. Não que a fé, tem gente que acredita que tem que trabalhar que nem um louco, porque sabe que vai ter alguma coisa lá na frente.
não se sabe quando. A gente não pode trabalhar apenas para pagar as nossas contas. E olha que ultimamente elas não estão batendo. A gente tem que viver. E viver com leveza. Que a sua segunda-feira seja uma segunda-feira, que tenha luz, cor, amor, alegria. Que essa semana ela vai ter 3 dias, uma pausa, depois sexta e depois fim de semana outra vez. Isso é ótimo. Aproveite esse break para colocar as coisas em dia. Um livro que você está muito tempo encostado, leia. Uma coisa que você precisava fazer, faça. Algo que você precisa arrumar, consertar, conserte. Mas o que importa é que eu vou fazer as coisas no meu ritmo. Se a gente não respeitar o nosso ritmo, a gente cansa. É interessante mesmo isso. Você sabe essa história que eu acabei de dizer para você? Se a gente não respeitar o nosso ritmo, a gente cansa. Eu aprendi com a corrida de rua. Se a gente ficar se comparando com os outros, a gente vai querer correr igual o Usain Bolt. Só que o Usain Bolt corre 100 metros e a corrida é de 10 quilômetros. Você vai aguentar? Então é isso, gente. Que segunda-feira sua seja uma segunda-feira gostosa e de coisas boas que façam que você viva cada vez mais. Viva intensamente, mas viva no seu ritmo. Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até amanhã. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.